E aí, pessoal, ídolos do Grêmio na mira. O que podemos falar de Mário Fernandes e Lucas Leiva? Eu chamaria de os impossíveis. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de R$4.000 por mês na segurança de casa e 100% online, prestando serviços freelancer para empresas? Pois é, existem milhares de vagas para estes trabalhos, mas quase ninguém conhece. É perfeito para quem busca uma renda extra ou até mesmo uma renda principal. E qualquer pessoa é capaz de fazer, mesmo sem experiência. Por isso, clique no link que tem na descrição aqui deste vídeo para assistir essa apresentação e começar a trabalhar ainda hoje. Entenda tudo sobre esta oportunidade de trabalho. Gente, na pauta, Mário Fernandes e Lucas Leiva. Lucas Leiva há algum tempo, Mário Fernandes surgiu ontem, sobretudo depois daquela notícia da lesão, mais uma, do também ídolo Edilson, que ainda não conseguiu jogar e dificilmente vai conseguir ter sequência jogando com a camisa do Grêmio. Todos sabiam, todos torciam, mas todos sabiam. E agora o assunto virou Mário Fernandes. Eu pude ver isso em praticamente todos os veículos de comunicação, todo mundo citou Mário Fernandes. Esse assunto Mário Fernandes internamente não começou agora. O Grêmio já de alguma maneira havia sondado ele no momento da guerra, saber qual era o entendimento dele. Naquele momento o silêncio acabou tirando o Grêmio qualquer possibilidade de conversar. Mas temos novidades sobre Mário Fernandes e sobre Lucas Leiva. E eu vou começar a tratar esse assunto com a expressão que eu utilizei na capa desse vídeo. Os impossíveis. Olha o jogador Lucas Leiva, vou começar com ele para depois falar do Mário e também das relações com o Mário Fernandes. O Botafogo aumentou a proposta pelo Lucas Leiva. Sabe qual foi a proposta agora? 700 mil até 2024. 700 mil até 2024. Ou seja, ele vai a 2024 e dá 700 mil. Lembrando, o Botafogo tem um investidor e vai entrar muita grana lá. A última oferta apresentada pelo Grêmio foi recusada pelo Lucas, que é aquela proposta de 350 até o final do ano, mais 100 mil, ou seja, 450 até o final de 23. Essa já encerrou a negociação. Encerrada essa situação, o Grêmio tem que abrir outra possibilidade. Aí quando tu vê e tu confirma propostas nesse nível, como a que eu falei do Botafogo, fica muito difícil. Muito difícil. O presidente Romildo teria ligado para o Lucas, né, pediu um prazo até amanhã, para tentar articular uma nova proposta, mas a situação neste momento é numa linha, situação irreversível. Não há como ter acordo. É muito grande a diferença. Se o Grêmio conseguir aumentar a proposta e o jogador aceitar nos termos que o Grêmio quer, será uma surpresa, inclusive para o Grêmio. Essa é a leitura que eu tenho. Inclusive para o Grêmio. Repetindo, o Grêmio, a última proposta era 350, 450, 1 ano e meio. A do Botafogo é 2 anos e meio, 700. Essa é a realidade nesse momento. Essa é a situação e essa é a realidade. E convenhamos, é uma realidade dura, uma realidade difícil, uma realidade que o Grêmio cavou e que o Grêmio colocou. Os ídolos do Grêmio, ex-ídolos, jogadores importantes estão voltando para cá. O Lucas é um, o Everton Cebolinha é outro. Agora, o assunto que eu vou colocar aqui no vídeo do Mário Fernandes, o Grêmio não tem mais o que tinha. O Grêmio foi desmanchado, toda aquela força que o Grêmio tinha, acabou. O Grêmio vai ter que reconstruir, o torcedor tem que ter noção disso, reconstruir aquela força. E isso, convenhamos, nesse momento está muito difícil, porque essas coisas não são
reconstruídas da noite para o dia. Preciso ter paciência e tranquilidade. E o Grêmio não tem hoje uma estrutura diretiva capaz de resolver rapidamente este problema. E aí a gente chega em Mário Fernandes. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mário Fernandes no início da carreira dele, eu estava no Grêmio, é uma grande figura, um jogador excepcional, o Mário Fernandes joga demais, joga onde quiser jogar. Ele pode ser zagueiro pela direita, ele pode ser stopper, ele pode ser lateral, ele lá na Rússia virou lateral de Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo. Ou seja, fantástico, tem 31 anos, um jogador que tem uma série de histórias curiosas e pitorescas, mas nada diminui a grande capacidade, fez família lá, tá tudo certo com ele. Só que agora, esse contrato dele foi suspenso lá em razão dos episódios da guerra e está tendo muita instabilidade nesse momento lá naquele ambiente, né? Naquele ambiente que a gente nem vai comentar aqui porque ele é muito mais importante quando a gente trata de guerra, de morte de pessoas. Nós temos que ter muito respeito pelo sentimento das pessoas, pela forma como as pessoas... Tem gente, fulano não quer ir para lá e tem o contrato assinado. Cara, não tentem... A gente não consegue nem se colocar no lugar dessas pessoas, nem se colocar. Realmente muito sério aquilo ali e está acontecendo com o Mário Fernandes. E o Grêmio, neste caso, como eu falei no início do vídeo, como o Grêmio já havia conversado com ele e começou a pipocar algumas informações de que ele estaria disposto a voltar, lembrando, há pouco tempo atrás saiu uma matéria dizendo que o Mário ia dar um tempo na carreira, que ele queria descansar. Eu comecei a conversar com algumas pessoas porque surgiu a ideia de que ele sinalizou positivamente para ouvir uma proposta do Grêmio neste momento. O empresário dele tem muito boa relação com o Grêmio, é o Jorge Machado, que está negando isso. Primeiro, o Jorge Machado está negando isso, está dizendo, não, ele quer descansar. Mas surge fortemente essa história de que o Grêmio poderia se habilitar a fazer uma proposta por ele e tal. E desta mesma fonte, que não é o Jorge Machado, disseram que não só o Grêmio ele deu sinal verde de proposta, ele deu para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Atlético, para o Botafogo, para outras equipes. O que indica o quê? Também teremos aquele leilão, e eu não quero falar leilão do ponto de vista pejorativo, eu quero dizer, vão receber propostas e todas elas muito maiores do que a proposta que o Grêmio tem para oferecer. Esse é o entendimento que a gente precisa aprender. As besteiras cometidas pelo Grêmio no campo financeiro, que foram colocar propostas absurdas na mão de jogadores comuns, fez com que a gente perdesse um pouco a noção do dinheiro. E agora isso está nos cobrando. Quando tu coloca que o Benítez ganha 300, que o outro ganha não sei o quê, que o Grêmio paga 300 só pela diferença de um jogador que tá em outro lugar, tu perdeu a noção do dinheiro aqui. Tu perdeu, tu desfez a noção do dinheiro. Tu terminou com a organização dessa mínima linha de pagar o que os jogadores merecem. E isso está sendo muito tocado agora. Então, por exemplo, como é que pode? O Grêmio fez uma proposta pelo Lucas Leiva um pouquinho mais do que paga pelo Benítez. É isso. Por quê? Porque a besteira já foi feita. Ela já foi posta. Quando tu tenta organizar de novo, é muito mais difícil. Vai ter que limpar a casa toda e encerrar todos os contratos para recomeçar. Essa é a realidade. Vai ter que se fazer tudo de novo. O Grêmio vai levar 10 anos para arrumar o que aconteceu. 10 anos. E as pessoas têm que ter noção disso. Portanto, e eu quero terminar o assunto Mário Fernandes aqui, o staff do jogador, Jorge Machado e toda a sua organização negam qualquer possibilidade de negociação desse jogador neste momento no futebol. E, se confirmada a fonte que fala que ele sinalizou positivamente, entramos numa discussão muito mais ampla de um jogador que vai ter mercado fora que eu me refiro a outros clubes brasileiros, que tem muito mais capacidade do que o Grêmio nesse momento, e aí a discussão vai ser como foi a do Lucas Leiva, onde
O Grêmio chega com muito esforço a 350 e o Botafogo sem fazer muita força a 700 e mais tempo do contrato, o que praticamente, assim como o Grêmio analisa que é praticamente irreversível, que a tendência é de o jogador fechar com outro clube, que a realidade do Grêmio não aceita isso, nós vamos ter que ficar olhando os outros clubes se reforçando e nós olhando para trás para saber por que a gente chegou nessa situação. Essa é a realidade. Esta é a realidade. Lucas Leiva, se acontecer, vai ser milagre quase. Quase um milagre. Seria uma enorme surpresa, inclusive para quem está dentro do processo. E, com relação a Mário Fernandes, o staff, que é do tamanho de Jorge Machado, nega qualquer possibilidade dele retomar o futebol agora. Ele vai descansar até o final do ano. E o outro lado, que fala em possibilidade, diz que é ele em todos os clubes do Brasil, e aí as propostas serão muito maiores. A nossa realidade está na linha dos impossíveis. Nós temos que ter noção de onde nós estamos. Me parece que esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Nós precisamos saber onde estamos. E nós estamos numa situação difícil que precisa ser revertida com o tempo. Com o tempo. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas o Grêmio sempre se levanta. E nós vamos estar lá para ajudar a levantar. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.